dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia de quê? Sexta de arromba, mas eu não vou dar spoiler. Vou passar pelos outros assuntos que vão estar aqui no nosso programa, mas a cesta de arromba fica de cesta misteriosa. R$2 ou uma cesta misteriosa? Tenho certeza que vocês vão querer ficar na cesta misteriosa aqui comigo, porque hoje, além da cesta de arromba, a gente tem na nossa pauta Javier Milei passando a motosserra nos empregos na Argentina, tem Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro completando 100 dias sem explicação, tem também petróleo, né? O petróleo voltou, nunca saiu, na verdade, do radar, mas parece que a escassez e o fornecimento do petróleo estão começando a apertar lá no Irã, principalmente no fornecimento à China. E além disso, eu vou cumprir aqui uma promessa com vocês e uma dívida, porque eu não quero ficar inadimplente, não quero entrar para essa estatística. Vou terminar aquela pesquisa Ipsos que a gente estava comentando ontem sobre as perspectivas econômicas, como o brasileiro vê as perspectivas econômicas. Inclusive, porque não é esse assunto, eu já passei faz tempo, mas eu quero também convidar quem está aí no YouTube, não só a deixar o seu like, comentar no nosso vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, mas também a participar o quê? Da nossa enquete, que já está rolando aí no YouTube. Então, a nossa enquete hoje é sobre Milei. O que mais pesa contra Javier Milei na eleição do ano que vem? A perda dos 314 mil empregos, que a gente vai contar daqui a pouquinho para vocês, a inflação e a inadimplência na Argentina e também, né, se a gente for pensar a situação do trabalhador como um todo, ou a motosserra que passou também na sua popularidade. Então deixa a sua contribuição, participa com a gente, comenta no chat, que no final do programa a gente volta para contar qual foi o Data Mercado aqui. Vamos começar falando de Ipsos, vamos começar falando das perspectivas e das percepções do brasileiro em relação à economia. Ontem, só para retomar, a gente falou de dois assuntos em relação ao que saiu da Ipsos. O que mais era avaliado negativamente na economia do Brasil, e as três principais respostas que aparecem nesse sentido são: os preços e os custos de vida estão altos demais, com 63%. Só para a gente retomar aqui, tá, gente? Os impostos estão altos demais, com 57% na avaliação negativa das pessoas. E o salário e a renda não dão conta, com 47%. Então, os top 3 aqui, avaliações negativas do brasileiro em relação à economia. A gente tem também o que mais contribuiu de pontos fortes na economia, também na avaliação do brasileiro, segundo a pesquisa Ipsos. Programas governamentais ou políticas econômicas ajudando famílias, com 33%. Oportunidades de emprego melhorando, com 28%, e o Brasil liderando a instabilidade internacional melhor que outros países, com 27%. Aqui até trazendo um pouco daquela resposta do Brasil a Trump, ao tarifaço. Então, bem interessante aqui essas avaliações do brasileiro. E eu fiquei devendo uma segunda parte que eu tinha reservado aqui para vocês no fim do programa e não deu tempo de voltar. E que é o que você mais concorda ou que você concorda em relação à economia, frases que você concorda em metas narrativas e metas narrativas também falando sobre benefícios sociais. Então são dois recortes aqui para o brasileiro responder o que ele mais concorda dessas frases. E em primeiro lugar, em relação à nossa economia, a frase que as pessoas mais concordam aqui na pesquisa, com 58%, é: o sistema econômico no Brasil beneficia principalmente os ricos e poderosos. E isso acaba conversando muito com aquele assunto que a gente estava falando ontem, inclusive, que era da pesquisa Oxfam, que mostra que a desigualdade aqui no Brasil ainda é muito grande, que a concentração de renda está aumentando e que aumentou mais
entre as pessoas mais ricas. E se a gente for pegar outros exemplos também de poder político e econômico que aparecem aqui no nosso país. Então essa foi a frase que os brasileiros mais concordaram em relação à economia. Em segundo lugar vem, quando os empresários ganham mais, a economia cresce e a maioria das pessoas se beneficia. Será? Será que essa capilaridade chega ao trabalhador? Mas 13% dos respondentes disse que sim, que concorda com isso. E no Brasil de hoje, pessoas que trabalham duro geralmente conseguem progredir na vida também com 13%, trazendo essa questão muito presente hoje nas narrativas e no imaginário do brasileiro, que é a meritocracia. A meritocracia vem ganhando um espaço, ainda mais se a gente for pensar em toda aquela questão de teologia da prosperidade que vem aparecendo, que se você entregar ali um trabalho duro, você consegue prosperar na vida, você vai ser próspero se você acreditar, aquela coisa meio lua de cristal, né? Tudo pode ser, só basta acreditar. Então isso está muito presente nos discursos de coaches, discursos até dessas igrejas neopentecostais mais recentes, aí mais modernas, que tentam vender essa modernidade com parede preta e também um pastor que é quase um coach junto ali. Isso está muito presente e é um baita de um serviço, um desserviço para a gente, eu diria, e um baita do serviço para o modelo neoliberal, porque se o indivíduo fracassa e o indivíduo está cada vez mais individualizado, aqui não querendo ser redundante, mas já sendo, cada vez mais a gente individualiza mais o trabalhador. E se a gente individualiza mais o trabalhador, se ele não prosperar, o fracasso é só dele, é só ele que não deu duro demais, é só ele que não acordou às 5 horas da manhã. Mas 13% aqui concordam com isso, porque essa ideia está cada vez mais impregnada no nosso Brasilzão. Inclusive, não dando spoiler, mas também já dando, eu escrevi sobre isso, um pouco sobre memória e um pouco sobre isso na revista Liberta dessa semana. A maioria dos pobres continua pobre porque não quer trabalhar. Essa é muito triste de alguém concordar, 9% e nenhuma ou não sei com 7%. E aí a gente tem em relação aos benefícios sociais, o que as pessoas mais concordam entre as frases colocadas aqui em relação aos benefícios sociais. Esses programas ajudam as famílias a cobrir custos básicos e acessar produtos e serviços antes inacessíveis, com 50%. Ainda bem, né? Já pensou se 50% dos respondentes concordassem com o Romeu Zema e falasse que são gerações de imprestáveis? Ia ser muito triste. Os programas estão destruindo a vontade de trabalhar, também outra frase que aparece com muita frequência, muito frequente aí no imaginário do brasileiro, com 27% e guarda num potinho essa questão dos benefícios sociais, porque a gente já vai voltar nela na nossa cesta de arromba. Esses programas fortalecem a economia do Brasil só com 10%. E o próximo governo deveria acabar com os programas, com a maioria desses programas com 6%, pasmem vocês. Nenhuma ou não sei, também com 6%. E para fechar aqui, a gente tem uma outra rodada de perguntas, que são perguntas mais temáticas em relação à economia do Brasil. Há uma proposta em discussão para acabar com o regime 6x1 e limitar a semana de trabalho a 40 horas, o fim da escala 6x1. Você apoia ou se opõe a essa proposta? 73% dos respondentes apoia a proposta. 13% opõe. Então, 13% dos respondentes se opõem ao fim da escala 6x1, 10% não sabe e 4% prefere não responder. Qual a importância da nova regra do imposto de renda para você? A isenção até R$5.000. Muito mais importante. Muito importante, mais importante aqui, na verdade. 69%. Indiferente, 16%. Pouco ou nada importante, 9%. E não soube responder, com 7%. E aqui um tema muito interessante que aparece nessa pesquisa, que é taxar grandes fortunas. Qual opinião se aproxima mais da sua? O governo deveria taxar as grandes fortunas para financiar investimentos públicos com 53%. O governo não deveria aumentar impostos sobre grandes fortunas, por isso
porque isso prejudica a economia com 27, não sabe 16, prefere não responder 5. E na sua opinião, qual o melhor caminho em termos de acordos comerciais e relacionamento diplomático que o Brasil deve priorizar? Tratar com todos os países igualmente, independente do alinhamento político, desde que haja vantagem comercial para o Brasil com 50, fortalecer as relações com os Estados Unidos aparece só com 13. Interessante, porque uma pesquisa anterior da Bloomberg, há uns 2 anos, acredito, há 1 ano e pouquinho, mostrou que o brasileiro preferiria o alinhamento com os Estados Unidos. E aqui não apareceu com essa força toda. Fortalecer relação com os BRICS e vizinhos da América Latina também só com 13%. Fortalecer relação com a China com 7%. E fortalecer relação com os países europeus 5%. Não soube responder 13% aqui, quase igualando ou igualado aqui com BRICS e Estados Unidos. Interessante essa leitura de tratar os países, independente da ideologia, igualmente, mas desde que favoreça o Brasil. Então as pessoas elas estão ligadas no que está acontecendo, sim, e isso apareceu lá nos pontos positivos da economia também. Uma coisa puxou a outra. Se vê uma boa condução nessas relações diplomáticas e comerciais e que deve ser levada em consideração a vantagem do Brasil nos acordos e apesar de passar ali por cima de outras questões ideológicas. Então a gente deve se alinhar de acordo com os nossos interesses. Interessante aqui que não apareceu um grande viralatismo aqui de entreguismo, de aparecer os Estados Unidos como o primeiro parceiro comercial preferencial para o Brasil, como já apareceu em outras pesquisas que eu tive contato anteriormente. E isso se deve muito por essa quebra, por essa mudança de tratamento dos Estados Unidos em relação ao Brasil também. Claro que ainda existe um viralatismo muito grande, inclusive por quem se diz ser patriota. A gente vê por aí bandeiras dos Estados Unidos sendo abertas na hora do hino nacional, a gente vê candidato à presidência tentando entregar tudo para os Estados Unidos em troca do seu apoio para se favorecer, mas parece que o brasileiro não tem visto isso de uma boa forma e, inclusive, tem visto como ponto positivo as respostas do Brasil a essas questões comerciais e diplomáticas. Bem interessante essa pesquisa, vou encerrar ela por aqui, porque agora é hora do quê? Das nossas rapidinhas. Rapidinha de sexta no mercado de investimentos, então vamos lá. Vou tomar um shot de alga. E hoje a gente começa as nossas rapidinhas pelos nossos vizinhos, pelos hermanos. A motosserra do Javier Milei chegou na carteira de trabalho. Segundo uma reportagem do ICL, que vocês estão vendo aqui atrás de mim, a Argentina perdeu 314 mil empregos formais sob o governo do Milei. Emprego com carteira assinada, salário fixo, benefício e assistência. E isso virou a principal ameaça à tentativa de reeleição dele no ano que vem. O ajuste que ele tem vendido aí muito como cura de alguma coisa, como solução para a Argentina, parece que vai começar a cobrar o preço agora na urna. Essa é uma das matérias da nossa rapidinha de sexta. E o Ministério da Fazenda também estuda mudar as regras do crédito para motorista de aplicativo e taxista. O programa Move Brasil, que inclusive a gente já falou aqui no programa, está em vigor desde o dia 27 de julho e o ministro Dario Durigan disse na quarta-feira à Agência Brasil que a equipe econômica avalia ajustes para aumentar a adesão. O crédito existe, o programa está aí, mas parece que não está chegando como se esperava e em quem dirige. E a gente tem a terceira rapidinha desse bloco, que é 100 dias de solidão? Não, 100 dias sem explicação. O caso Dark Horse segue com mais perguntas do que respostas. O ICL Notícias mostra que a investigação da Polícia Federal está aberta, surgiram novos elementos sobre a relação entre Flávio Bolsonaro e o entorno empresarial do Daniel Worcaro,
e os contratos públicos prometidos pelo candidato até agora não apareceram. Inclusive teve bolinho lá no N1, teve bolinho com o motorinho de manhã e a gente comeu o bolinho do Master aqui antes do programa. 100 dias é tempo suficiente para achar um contrato, se ele existir, né, Daniel Vorcário, né, Flávio Bolsonaro? Então vamos mostrar aí esses contratos, vamos explicar, porque por enquanto estamos completando 100 dias. Quantos dias mais? Não vamos nos esquecer disso e sempre que pudermos, vamos lembrar vocês sobre esse assunto. Bora para o nosso segundo bloco aqui de programa. Vamos falar de um assunto interessante que eu passei essa manhã, que é as influências. Mas antes de falar de influência, antes da gente entrar nesse bololô, nesse imbróglio, eu quero convidar vocês a participarem da nossa newsletter, porque para quem não sabe, estou avisando todo dia aqui que o Mercado Investimentos tem a sua própria newsletter. Lá o portal tem uma newsletter e o mercado tem a sua newsletter. Então quer se informar de manhã, receber rapidinhas logo cedo, quer receber fechamento, um verbete ali que a gente sempre traz para vocês, traduzindo o economês, é só entrar em icl.com.br/newsmercado ou clicar no QR Code que está aqui no cantinho da tela, assina a newsletter e passa a receber aí uma newsletter que eu escrevo todo dia de manhã antes de fazer o roteiro aqui na sua caixa de e-mail. Agora sim, vamos para o nosso próximo assunto. Quanto vale um seguidor? Responde aí no chat quem está em casa. Quanto vocês acham que vale um seguidor hoje? Vou tomar um shot de alga. Pois é, um seguidor hoje vale cada vez menos. É um estudo publicado no Valor que mostra isso pra gente. O número de seguidores deixou de ser o que dá peso e importância para um influenciador digital. Achei muito curioso isso, mas daqui a pouco eu comento. O que pesa agora, segundo esse levantamento, é a reputação, qualidade de conteúdo e relevância. É a capacidade daquele influenciador de trazer algo novo e influenciar os debates, decisões e negócios. E isso importa além do marketing, porque esse mercado virou canal do quê? De dinheiro, de publicidade e de disputa política. Ainda mais, eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, ainda mais agora, que a gente entra num período de corrida eleitoral e as redes sociais vão ser amplamente usadas nesse sentido. E aqui eu acho que é interessante essa mudança, porque se a gente pega ali naquele período pandemia, 2020, teve um boom de influenciadores, criadores de conteúdo que faziam ali dancinhas, mas não entregavam muito conteúdo aprofundado das coisas. Era uma coisa, arrume-se comigo, vamos dançar a música da moda, até porque as pessoas estavam em isolamento e eu acho que acabavam se sentindo sozinhas e se apegavam na rotina das outras pessoas. A gente estava vivendo um Big Brother dentro de casa no confinamento, então todo mundo queria saber o que estava acontecendo na rotina dos outros, vendo esse tipo de conteúdo. E parece, segundo o Valor aqui, eu quero acreditar nessa pesquisa, porque eu até estava brincando lá na redação que eu estava meio negacionista, meio cética com a pesquisa, porque ainda tem muita gente que dá valor para influenciadores que não trazem um conteúdo muito relevante para o debate. Não estou nem falando se o conteúdo é bom ou não, estou falando de trazer conteúdo, né, em primeiro lugar aqui. Que ainda tem muitos seguidores aí, se a gente for pensar, influenciadores enormes do Brasil que trazem mais esse conteúdo do dia a dia, acabam fazendo propagandas de Bets e Tigrinho, tem um conteúdo mais vazio. Mas segundo a pesquisa postada aqui no Valor e apontada, a pesquisa DEC Nexus, que mapearam 2.000 perfis em 21 setores, selecionaram 630 nomes com base em critérios como reputação, conteúdo e influência. E a pesquisa mostrou que boa parte das pessoas ou dos perfis que tinham o maior engajamento traziam conteúdos de qualidade, alguma discussão para a rede social. E não só uma dança, não só uma música da moda ali, mas uma discussão política, uma discussão de negócios, inclusive vários deles são CEOs, mostrando essa diferença de comportamento das pessoas na rede social. E isso até faz um sentido, né? Se a gente for pensar que a rede social quer entregar para a gente alguma coisa no final até para vender,
para virar essa rede de venda mesmo, um canal de venda, se a pessoa tem ali um conteúdo e vai vender algo no final, talvez ela seja mais entregue por uma rede social. Mas aqui, né, eu achei interessante essa mudança. O que a gente precisa tomar cuidado é que vai aparecer muita gente aí fantasiada de expert, de fantasiar, e a gente já vê isso muito no mundo das finanças e tem que tomar muito cuidado. Inclusive, né, depois a gente vai falar de investidor mestre, é um ótimo gancho para essa discussão. Existe muita gente fantasiada de expert, de conteúdo sério, mas que no final está vendendo um discurso para você comprar ali. Pode ser que ela não te venda nada diretamente, e eu acho que até a aula lá do Castro Rocha falou bastante sobre isso, como o like vira lucro, né? Porque se usa essa máquina para fazer dinheiro também, mas não só isso, para disseminar algumas ideias extremistas na rede social, ou até mesmo trazer esse discurso como se fosse ali um discurso técnico, mas na verdade ele é muito mais político do que técnico, porque no final, gente, tudo é político. A nossa existência é política, né? Então a gente não pode esquecer isso, e principalmente nessa época eleitoral, nessa aproximação do calendário eleitoral, eu acho que a gente tem que ter mais atenção ao que a gente consome nas redes sociais e qual é o verdadeiro intuito daquilo. Esses vídeos que muitas vezes aparecem como jogados ali na rede, mostrando o preço de alguma coisa, uma reclamação aqui, uma reclamação ali, mas que na verdade estão sendo impulsionados com todo o intuito de chegar a mais pessoas, influenciar mesmo no sentido da palavra, para que tenha alguma mudança de perspectiva, principalmente de cenário econômico. Então tomem cuidado, mas a pesquisa do valor aí, feita pela DEC Nexus, mostra que agora as pessoas estão querendo mais conteúdo na rede social. Vocês acham que isso é verdade? Deixa aí no chat, porque eu fiquei um pouco cética, tá? Mas eu quero saber de vocês. Mas ao mesmo tempo que fiquei cética, achei interessante e quis saber mais. Vamos para as nossas últimas rapidinhas antes da Sexta de Arromba. Vou correr aqui porque a Bloomberg apurou hoje de manhã que o petróleo iraniano disponível para refinarias chinesas está chegando, está acabando rápido, está chegando ao fim. É o efeito do bloqueio dos Estados Unidos aos portos do Irã que está conseguindo estrangular a receita de Teherã. A China é a principal compradora do Irã. Quando essa torneira aperta, todo mundo acaba sentindo, matéria da Bloomberg aqui de manhãzinha, e o mercado respondeu a isso na hora. O petróleo subiu mais de 3% ontem, na quinta-feira, e chegou perto dos $95 o barril, maior valor desde 23 de julho. O estopim foram as novas ameaças dos Estados Unidos ao Irã e a quem resolver ajudar o Irã, assunto do nosso programa ontem. Quem não assistiu, corre lá para ver. Ainda no departamento de apertar o cerco, os Estados Unidos impuseram nessa quinta-feira novas sanções a Cuba. São 9 entidades e 3 pessoas designadas, entre elas o Instituto Cubano de Amizade com os Povos, e a justificativa de Marco Rubio é combater, abre aspas aqui de Marco Rubio, radicalização de subversivos, fecha aspas. O Instituto de Amizade entre Povos virou ameaça à segurança nacional, fica aí essa anotação. Mais um cerco aqui dos Estados Unidos a Cuba. Os Estados Unidos não cansam de cercar ninguém, né? Então essa foi as nossas rapidinhas, nossas segundas rapidinhas aqui, só para te atualizar um pouco mais nessa manhã, porque agora a gente vai para ela, se você estava com saudade ou não, não sei. Sexta de Arromba, roda a vinheta. É hora da Sexta de Arromba! 23h59, critica a Bolsa Família. Meia-noite, recebe Bolsa Família. A candidata a deputada federal por São Paulo, Sofia Barclay, do PL, influenciadora bolsonarista conhecida nas redes sociais como trans de direita, aparece como beneficiária de programas de assistência social do governo federal, os mesmos que ela costuma atacar publicamente. A reportagem é nossa aqui, nessa reportagem do ICL Notícias, ela aparece como beneficiária do Bolsa Família e do Gás do Povo. E olha, gente, longe de mim aqui constranger quem recebe benefício, não é esse o intuito do programa, nunca será. Pelo contrário aqui, tá? Mas o problema não é ela receber, o problema é ela querer tirar dos outros
aquilo que fez parte da vida dela e ainda faz, né? Fez parte, diz ela que fez parte, que não recebe mais, mas no portal da transparência isso não está da mesma forma. A gente separou alguns prints bem polêmicos aí da Sofia Barclay, que diz aqui, Bolsonaro foi condenado por roubar? Não. Foi condenado por lavagem de dinheiro? Não. Foi condenado por corrupção? Não. Tentativa de golpe? Que golpe? O cara nem estava no Brasil. Então aqui ela se posiciona como uma candidata a deputada da extrema-direita aqui, ligada ao bolsonarismo e que defende os ideais e a ideologia bolsonarista. Vocês que estão comemorando essa injustiça só mostra que gostam de viver na extrema miséria. Aqui que começa o problema, tá, gente? Porque é nisso que vocês vivem, na extrema miséria. Acham mesmo que alguém roubou tanto o país que quer que vocês tenham um ensino digno e acesso à riqueza? Vai por mim, tem gente que merece mesmo viver só de Bolsa Família e se contentar com pouco. Bando de porco. Que horror, Sofia Barclay. Lembre-se de que um porco domina um castelo, ele não vira rei, mas o castelo vira um chiqueiro. Nossa, que profundo. Meditei aqui. Medite aí, na verdade, e me diga o que você acha. Eu achei um horror. Não sei vocês aí em casa. Para mim é não. Eu achei um horror, Sofia Barclay. Falar desse jeito de pessoas que recebem benefício social, você que passou por isso, deveria saber a dificuldade que o povo brasileiro muitas vezes enfrenta. Inclusive você, como uma pessoa trans, que conhece os preconceitos mais do que ninguém aqui, que uma pessoa pode passar e que muitas vezes fica marginalizada na sociedade, falar uma coisa dessa, eu achei um horror. Você perguntou aqui no final, eu estou respondendo minha opinião. Deixa aí no chat, você que está em casa, a sua. Mas eu achei um horror ofensivo e, mais uma vez, os benefícios sociais sendo atacados publicamente, benefícios que mudam a vida das pessoas, que tiram as pessoas daquela situação, que trazem o mínimo de dignidade que uma pessoa precisa ter para viver. Mas não para por aí, porque aí descobriram que Sofia Barclay recebia Bolsa Família. E ela fala, recebi sim Bolsa Família em um momento da minha vida, mas nunca fiz disso um projeto de vida. Ninguém faz, Sofia. Ninguém faz disso um projeto de vida. Fui beneficiária quando precisei, mas cresci, trabalhei e venci na vida. É isso mesmo que o Bolsa Família faz. Ele é um trampolim para as pessoas, para elas terem o mínimo de dignidade para estudar, para trabalhar, para sair do benefício. Ninguém quer ficar nessa situação. E é justamente isso que ela está defendendo, então ela está defendendo o benefício social, porque é para isso que ele serve. Não sou contra benefício social, sou contra transformar a assistência independente, mas não é independência permanente, não é. Você é um exemplo de que o benefício social faz, né? Você estuda e você sai dele depois. Embora tenham fontes que falem que ela ainda é cadastrada, que ela ainda recebe benefício, se ela conseguir sair do benefício e caminhar pelas próprias pernas e crescer, trabalhar, como ela fala aqui, o benefício funcionou para ela. Cumpriu o seu objetivo, que é justamente tirar a pessoa de uma situação de pobreza extrema, trazer dignidade para as famílias e mudar essas vidas. Tem vidas, muitas vidas, mudadas sim pelo Bolsa Família. E quem sabe você não é um exemplo disso. É justamente para isso que ele serve. Mas vamos seguir aqui, porque tem mais uma arte para comentar com vocês e eu já entrego para a enquete, para o rolê. Vamos só colocar aqui na tela, que é justamente os dados dela como beneficiária, aqui, se não me engano, do Gás do Povo, porque tá meio... É o Vale Gás aqui que ela recebeu de julho a outubro desse ano, vai receber ainda. Aqui tem aquele discurso, primeiro, hipócrita, né, de querer lacrar em cima de alguma polêmica, que é o que acontece nas redes sociais, a gente estava falando até agora disso. Quando isso vai mudar? Isso também tem sido um instrumento de uso ali das redes sociais, para lacrar em cima de uma polêmica e falar um monte de besteiras. Mas aqui mostra um desconhecimento da Sofia e que pode ser o desconhecimento de muita gente em relação aos benefícios sociais, que a função dele é justamente essa, de impulsionar a pessoa e não deixar ela presa. Então, se você está falando que você quer que o benefício impulsione vidas, você está falando a favor do Bolsa Família, Sofia, porque é justamente para isso que ele serve. Ninguém quer ficar preso a isso, ninguém fica por opção recebendo Bolsa Família. Fecho o programa por aqui, sempre
fico indignada com essas coisas, mas fecho o programa por aqui passando o resultado da nossa enquete sobre Javier Milei. O que mais pesa contra Milei na eleição do ano que vem? A perda de 314 mil de empregos ficou em primeiro lugar com 42%, inflação e inadimplência com 34%, na sequência ficou aqui uma escadinha, né? Ficou bonitinho. E a motosserra na popularidade do Milei com 24%. Hoje ficou mais equilibrada a nossa enquete aqui. Me despeço de vocês. Mas antes quero fazer um convite, a gente estava falando aqui de influenciadores que falam um monte de coisa nas redes sociais e agora, nesse período eleitoral, isso vai intensificar. Então a gente preparou uma aula para falar sobre investir em 2026 com segurança nesse período eleitoral. Como é que a gente navega nesse mar turbulento e volátil das eleições e consegue fugir desses conteúdos que vão ser cada vez mais alarmistas? A gente vai ensinar para vocês quando, dia 27 de agosto, semana que vem, quinta-feira, às 8 horas da noite. Quer ficar por dentro? iclmercado.com.br, se inscreve, garante sua vaga, é uma aula gratuita, aberta. A gente só pede que você garanta seu ingresso aqui no link ou no QR Code que está no cantinho da tela. Vou agora entregar para os nossos vizinhos Rolê ICL hoje com o William De Luca, Guga Noblar e eu acho que a nossa queridíssima Leleca Sapeca está com eles também. Não sei se estou dando spoiler, não sei se ela realmente está, se eu estou fazendo fake news. Daqui a pouco vocês descobrem. Então vocês estão em mais que excelente companhia com esse trio que a gente adora. E eu volto na segunda-feira. Hoje sim, hein, gente? Eu volto na segunda-feira para mais notícias que mexem com o nosso bolso, nossa bolsa, nossas vidas. Um beijão e até lá. Dólar, bolsa e a taxa de juros. Essas três variáveis costumam oscilar muito em períodos de eleições. Ah, mas eu não tenho investimentos, não preciso me preocupar com isso. Você tem algum negócio? Você tem um comércio? Você é impactado pela inflação, seja dos alimentos ou dos aluguéis? Todo mundo tem que se preocupar com o que acontece. O problema é que os bancos não estão nem aí para isso. Eles querem tocar o terror mesmo para você, inseguro, fazer o que ele manda e ele ganhar muito dinheiro. A gente vai te ajudar com isso e vai dar uma aula gratuita no dia 27 de agosto, quinta-feira, às 8 horas da noite. Explicando o que fazer nesse período conturbado das eleições. Se chama o Guia do Investidor para as Eleições. E é uma aula para todo mundo poder entender, seja você um especialista, seja você uma pessoa completamente leiga. Eu brinco, né, de 12 a 90 anos de idade, talvez até um pouco mais de 90, porque eu tenho alunos com mais de 90 anos, todo mundo vai conseguir entender o que eu vou explicar. A gente se encontra dia 27. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.